Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo neste exato momento. Saudações a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso, onde estamos estudando sobre saúde emocional, e hoje eu quero compartilhar com vocês mais um tema que está muito presente em nossa vida, desde a nossa infância e vai nos acompanhar até o final da nossa vida. Eu quero, neste momento, compartilhar com vocês e estudar com vocês no encontro de hoje o assunto complexo de inferioridade, o sentimento de inferioridade. Eu devo usar essas duas expressões que é a mesma coisa. Mas antes de nós começarmos, eu quero te convidar para que nós estejamos orando. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudar mais um assunto que tem a ver com a nossa saúde emocional. Pedimos que Teu Espírito nos ilumine para entendermos que vamos estudar e que o Teu Espírito nos cure as feridas da nossa alma do complexo de inferioridade. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos imaginar que você e eu, que nós conseguíssemos transmitir às pessoas ou para as pessoas com as quais convivemos só os nossos pontos fortes, só as nossas qualidades, só os nossos adjetivos, só as nossas coisas boas. Isso seria bom, não seria? Se nós pudéssemos esconder das pessoas a nossa vulnerabilidade, a nossa falha, os nossos pontos fracos, isto nos daria uma tranquilidade para nós vivermos melhor. Mas nem sempre isto é possível. O problema não é o sentimento de inferioridade, não é o sentimento de insegurança, porque todos nós, vez por outra, experimentamos este sentimento. O problema é quando este sentimento ele se manifesta continuamente em nossa vida, nos impedindo de viver uma vida de qualidade. Lembre-se que eu sempre tenho comentado com vocês que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, vida plena. Então, quando qualquer sentimento, qualquer situação torna isto difícil, então isto não é bom para nós. Mas o que é complexo de inferioridade ou sentimento de inferioridade? Quero compartilhar contigo que quem desenvolveu esta ideia, quem surgiu com esta expressão, foi um médico austríaco e que estudava também psicanálise, chamado Alfred Adler. Tá? Este médico, ele por algum tempo, ele fez parte de um grupo ou de uma sociedade que se encontrava periodicamente para discutir, para falar sobre a mente humana. E para este médico chamado Adler, ele vai designar este sentimento de inferioridade, tá, como sendo insuficiência ou incapacidade de resolver os problemas e que faz com que uma pessoa se sinta um fracassado em todos ou em alguns aspectos da sua vida. Este sentimento de inferioridade é também chamado de baixa autoestima. E nos campos da psicologia e da psicanálise, é um sentimento de que se é inferior a outrem de alguma forma. Resumindo, complexo de inferioridade ou baixa autoestima é aquele sentimento que nós temos e que nos faz sentir inferior
menor, pior do que alguém. Este complexo ou sentimento de inferioridade, tá? Ele pode se apresentar de duas formas. Primeira forma, na forma primária. Quando é que isso acontece? O sentimento de inferioridade primário é aquele que está enraizado em uma experiência de fraqueza, desamparo ou dependência vivenciada por uma criança, intensificada por comparações com seus irmãos, seus amiguinhos, seus vizinhos e os adultos. Tá? Então, este complexo de inferioridade, na sua forma primária, ele começa na nossa infância, quando somos crianças. Mas ele pode se apresentar também na forma secundária. Tá? Ou seja, nessa forma secundária, este sentimento vai relacionar-se com as experiências vividas na fase adulta. Um adulto que, por exemplo, não conseguiu atingir objetivos estabelecidos na sua vida, um adulto que, por exemplo, não conseguiu alcançar aquela promoção tão almejada, um adulto que, por exemplo, ele em um relacionamento ele foi trocado por uma pessoa. Então, este complexo, ele poderá estar presente, ele poderá influenciar a vida de um adulto nessa forma, tá? E quais são, ou quais seriam as causas do complexo de inferioridade? Eu vou citar algumas, são muitas, mas vou compartilhar com vocês algumas. Vamos lá, gravidez não planejada, sabe, aquela gravidez indesejada, aquela gravidez que não foi planejada, e por não ser planejada, muitas vezes o pai e a mãe vão se expressar de forma insatisfeita porque não era o momento daquela gravidez, eles não estavam prontos para aquela gravidez, eles tinham que fazer muita coisa antes daquela gravidez. E eu quero que você se lembre ou entenda que estamos falando de saúde emocional. E estas emoções, elas são transmitidas para o feto, para o bebê, para a criança que está dentro do útero materno. Tá? Tentativa de aborto, aquela criança que está no útero e então a mãe tenta fazer um aborto. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi alguns vídeos sobre aborto, ou simulando um aborto. A criança, ela luta pela vida dela desesperadamente. Então, numa tentativa de aborto que não haja sucesso, esta criança poderá nascer com este sentimento ou com este complexo de inferioridade. Sofrimento fetal por alguma situação ou alguma doença, este feto, este bebê, ele sofre, tá? Pode também acontecer em alguma situação, pais que queriam o filho de um sexo e nasce de um outro sexo, e o pai ou a mãe começam a falar que na verdade estavam desejando uma menina, mas veio um menino, e vice-versa. Isso pode produzir sentimento de inferioridade nesta criança. Depressão materna, lembre-se que tem a ver com emocional. Uma mãe na gestação, em depressão, ela pode passar este sentimento para essa criança que está no ventre dela. Morte por algum dos pais ou abandono, tá? Maus tratos, abuso físico e sexual. Eu quero mais uma vez chamar a tua atenção para o abuso sexual. Isto marca demais uma criança. Uma criança que sofre abuso sexual, ela vai ser um adulto complexado, um adulto traumatizado, um adulto problemático. Então, tudo isso tem que ser prestado atenção. São algumas causas do complexo de inferioridade,
algumas situações que produz esse complexo ou sentimento no ser humano. Mas quais são os sintomas do complexo de inferioridade? Eu quero citar alguns também. Hábito de se comparar com os outros. Já viu aquela pessoa que vive se comparando com uma outra pessoa? Esta comparação, ela pode ser de forma inferior ou de forma superior. Tá? Um outro sintoma é demonstrações de inveja. Aquela pessoa que ela não se contenta com o que ela tem, ela quer ter o que o outro tem também. Tá? A inveja, a busca pelo reconhecimento, aquela pessoa que ela faz, ela trabalha, ela produz, mas ela quer ser reconhecida. Ela quer que as pessoas falem, está muito bom que as pessoas estejam sempre elogiando e bajulando. Pode ser um sintoma do complexo de inferioridade. Tá? Preocupação excessiva com a opinião dos outros, o que os outros pensam dela. Tá? Certa ocasião, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela conversava comigo, ela dizia que estava muito preocupada porque as pessoas estavam comparando o estilo de trabalho dela com o meu estilo de trabalho. Eu ouvi a pessoa atentamente e quando tive oportunidade, a minha resposta a esta pessoa foi a seguinte: olha só, isto não me preocupa nem um pouco, sabia disso? Não me preocupa nem um pouco. Eu não estava preocupado com esta comparação, até porque eu tenho certeza daquilo que faço, tá? E procuro fazer muito bem. Então, muitas vezes nós nos deixamos levar, nos deixamos pressionar pelo que as pessoas pensam de nós. Isto aí pode ser um sintoma de complexo, de inferioridade. E eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes este sentimento ele está em nosso inconsciente, como diz a psicanálise. Tá? Um outro sintoma é o hábito de fugir das situações por medo de tentar. Quando você é convidado para estar à frente de um ministério, à frente de um trabalho, à frente de uma programação, você foge, porque você tem medo de tentar, falhar e fracassar. Mania de apontar defeitos nas pessoas para se proteger. Já viu aquela pessoa que ela critica todo mundo e ela é que sabe fazer as coisas? Tá? Ela fica apontando o erro das pessoas. Isto pode ser também um complexo de inferioridade, sensibilidade à crítica. Geralmente a pessoa que ela sofre deste sentimento de inferioridade, ela é sensível às críticas. Ela não gosta de ser criticada. Só, repito, muitas vezes este sentimento ele se apresenta de forma disfarçada e nós achamos que não tem nada a ver e sem que você perceba, sem que possamos perceber este sentimento, ele vai minando a nossa qualidade de vida. Então, é bom nós estarmos atentos para essas coisas aí. Mas não só sintomas emocionais, mas também isto pode acontecer, este sentimento de inferioridade, ele pode acontecer por problemas físicos também. Quando eu falo de problemas físicos, estou falando de pessoas que se sentem inferiores às demais por terem algum tipo de deficiência física. Sabe aquela pessoa que nasceu saudável, de repente ela sofre um acidente e perde um dos membros do seu corpo? Ela pode se sentir inferior às outras pessoas porque ela não tem mais este membro do seu corpo. Então, nós não temos só os sintomas emocionais, nós temos alguns sintomas, algumas situações físicas que podem produzir também, tá, este sentimento de inferioridade. Pessoas que nascem com algumas doenças,
tá? Algumas anomalias, isto pode produzir este sentimento e dificultar que esta pessoa viva uma vida saudável, tá bom? Mas qual é o tratamento, então, para o complexo de inferioridade? Há tratamento? E qual é o tratamento? Eu quero compartilhar com vocês algumas dicas que poderão ajudar você a vencer o complexo de inferioridade ou passar essa informação para você, para que você ajude alguém que esteja vivendo essa situação. Tá? Primeira dica para vencer o complexo de inferioridade. Pare de se comparar. Pare de se comparar. Ninguém é perfeito. Pode ser até que você não seja bom em tudo, mas você é bom em alguma coisa. Eu quero voltar no que eu falei com vocês alguns instantes atrás sobre aquela situação que eu estava conversando com uma pessoa e ela falava sobre as comparações que algumas pessoas fazem entre o trabalho dela e o meu trabalho, que eu falei que eu não estava preocupado com isso, porque na verdade eu sei que eu não sou a melhor pessoa naquilo que eu faço, mas eu sei que eu procuro fazer da melhor maneira possível. Então, pare de se comparar. Você é único. Você pode não ser o melhor, mas você com certeza faz muito bem o que você tem que fazer. Segunda dica: reconheça seu valor. Reconheça seu valor. Tire o foco no que está errado. Para de se sentir inseguro. Você precisa ter consciência do seu potencial. Faça uma lista de tudo que ama sobre você mesmo. Faça uma lista de tudo que você ama em você mesmo, tá? E tenha estes itens sempre à mão. Porque quando este sentimento de inferioridade ele vier sobre você, você vai pegar esta lista e vai ler: eu sou bom nisso, eu gosto disso. Então, reconheça o teu valor. Você tem valor. Terceira dica: valorize suas conquistas. Talvez o que você tenha é pouco. Quando você olha para aquilo que você tem, é pouco. Mas procure voltar no tempo, você que já está aí com seus 40 anos, 50 anos, procura olhar para trás. Volte no tempo de forma imaginária e pense no começo da tua vida. O que você tinha e o que você tem hoje. Quando eu penso na história da minha vida, quando eu penso no começo do meu casamento, e aconteceu um fato muito interessante. Eu e a minha esposa tínhamos acabado de nos casar, nós já tínhamos comprado a nossa geladeira, a nossa mesa, só que eles não tinham chegado ainda. Eu lembro que eu e ela estávamos sentados no chão, comendo o nosso bolo de casamento e contando moeda para comprar pão. E quando eu penso nisso, isso aconteceu já há 25 anos atrás, estamos casados há 25 anos, tá? E quando eu olho para esta cena no passado, sentado na cozinha com ela, contando moeda para comprar pão, eu vejo o que nós conquistamos hoje. Eu louvo a Deus porque conquistei muita coisa. Então valorize suas conquistas. E entenda uma coisa: geralmente pessoa alguma começa no topo da pirâmide. Geralmente você começa na base, começa lá embaixo e você vai galgando degrau por degrau até chegar ao último degrau. Então valorize suas conquistas. Escreva seus sucessos ao longo da vida, as realizações nas quais você tem prazer e as memórias queridas. E lembre-se disso quando você, de alguma forma, for tomado por este sentimento desagradável, que é o sentimento de inferioridade. Quarta dica: aprenda com os erros.
Aprenda com os erros, com os seus erros, mas também com os erros dos outros, tá? Entenda que você é um aprendiz. Eu sou um aprendiz, nós somos aprendizes. O que vai nos diferenciar é que alguns estão num estágio de aprendizagem um pouco mais avançado, mas todos somos aprendizes. Por isso, a quarta dica para você vencer o sentimento de inferioridade é: aprenda com os seus erros e, acrescento mais, aprenda com os erros dos outros também. Quinta dica para vencer o sentimento de inferioridade: tenha autoconhecimento. Tenha autoconhecimento. De todas as dicas que dei até agora, para mim, esta é uma das mais importantes ou a mais importante. Não que as outras não sejam importantes também. Tenha autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais motivos você tem para confiar em si mesmo e se sentir capaz. Este autoconhecimento, este conhecimento que você tem de você mesmo, ele te conduz a viver de forma equilibrada, a viver de acordo com o bom senso. Então, este autoconhecimento é importante. Você precisa conhecer o máximo de você, conhecer o teu temperamento, te conhecer diante dos momentos de crises, diante das situações difíceis, quais são as tuas atitudes. Então, a quinta dica para você vencer este sentimento é o autoconhecimento. Conheça-se melhor para que você possa superar este sentimento de inferioridade. Eu quero aqui fazer uma observação. Eu tenho falado sobre sentimento de inferioridade, mas eu não sei se você já viu, se você vive com pessoas que muitas vezes elas apresentam um sentimento oposto à inferioridade, que é a superioridade. Então eu quero falar rapidamente sobre essa situação aí. Eu quero te dizer, eu quero te dizer o seguinte: este complexo de superioridade é uma expressão que está relacionada ao complexo de inferioridade. Os dois complexos estão relacionados um com o outro, né? E ele é classificado, ou classifica-se como um mecanismo de defesa do subconsciente presente em algumas pessoas ou indivíduos que sofrem com complexo de inferioridade. Seguindo aí, uma pessoa com complexo de superioridade acaba projetando as suas próprias características negativas em outros indivíduos, julgando-os como mais fracos ou inferiores. Então, por que eu quero destacar isso aqui? Que muitas pessoas que têm o complexo de superioridade, que se consideram melhores do que outras pessoas. Sabe aquela pessoa que ela custa ter uma oportunidade, quando ela tem, ela faz aquele estardalhaço, aquela coisa que é diferente do que é feito no grupo? Essa pessoa, ela pode estar usando isso como um mecanismo para esconder, para maquiar um complexo de inferioridade que ela tem. Tá? Então, muitas pessoas que às vezes querem se impor diante de algumas circunstâncias, querem se mostrar superiores, na verdade, esta atitude pode ser um mecanismo de defesa para ela que sofre de um sentimento de inferioridade. E essas pessoas que têm esse complexo de superioridade, elas vão ver projetada na outra pessoa as características, falhas que ela tem. Mas ela olha para outra pessoa, ela consegue enxergar essas falhas na outra pessoa. Tá?
considerando-as como pessoas inferiores, tá? Então, vamos pensar nisso daí. Bom, agora, como tratar deste assunto biblicamente? Quais são as dicas da palavra de Deus para nós vencermos o complexo de inferioridade? Eu quero te pedir que você abra a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, e que você estivesse meditando a partir do versículo 11 ao versículo 16. Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao 16, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Eu quero analisar com vocês a vida de Gideão, um dos grandes juízes da era dos juízes de Israel. Eu quero analisar com vocês o sentimento de inferioridade que ele apresentou naquele momento ali, tá? Mas antes, eu quero compartilhar com vocês uma história rápida sobre Guilherme Carey, tá? Guilherme Carey, ele é considerado o pai do movimento moderno de missões. Ele era um simples sapateiro em Londres, mas tinha um propósito de vida, tá? Que o levou a ser um dos maiores vultos em missões, dos maiores vultos cristãos. E ele tinha um lema que dizia o seguinte: espere grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. Então, aquele que espera grandes coisas de Deus irá realizar grandes coisas para Deus, tá? De fato, Deus quer realizar grandes coisas em nossa vida, mas muitas vezes a pequenez da nossa visão se apresenta como empecilho à concretização dos projetos de Deus em nossa vida. Você pode ter certeza disso. Deus quer realizar grandes coisas em nossa vida e através da nossa vida, mas muitas vezes a nossa visão é míope, a nossa visão é muito pequena e isto impossibilita que Deus realize os grandes projetos que Ele quer realizar em nossa vida. Vamos ver a situação de Gideão, tá? A ideia que cada um de nós tem de si mesmo pode ser real ou fantasiosa, mas a verdade é que ela acaba por nos convencer. O que acontece com o homem é que, como ele se imagina, assim
ele é. Tá? Vamos analisar então um pouco da vida emocional de Gideão? Vamos lá. Logo aí, no início aí, nós vamos ver algumas expressões de Gideão que diz assim: quando o anjo do Senhor aparece para conversar com Gideão, nesse momento da história de Israel, tá? O povo de Deus está sendo oprimido pelo povo midianita. Tá? Então, o anjo do Senhor chega para Gideão e fala que ele é com Gideão vai vencer os midianitas. E olha só o que Gideão fala: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Era como se Gideão falasse assim: olha só, a minha família é a mais pobre e eu sou o mais pobre daquilo que é o mais pobre. É como se ele falasse assim: olha, a minha família é a pior que existe na casa de Manassés e eu sou o pior do pior. Esta é a palavra de Gideão ao anjo do Senhor. Tá? Mas nós vamos ver como Deus trata da nossa saúde emocional. Como Deus se preocupa com a nossa saúde emocional. E Deus vai, o anjo do Senhor, ele vai direcionar, ele vai falar a Gideão, ele vai dar a Gideão 4 palavras importantes, palavras que vão curar aquela ferida, aquele sentimento de inferioridade que Gideão tinha. Primeira palavra: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Está em Juízes 6, versículo 12. Gideão não estava sozinho e nunca estivera. Não importa o que você seja ou o que você está fazendo, existe alguém que acredita em você. Talvez você que me ouve nesta hora, você mesmo não acredita em você. Você não acredita na tua capacidade. Você não acredita naquilo que você pode fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus é contigo. Foi esta a palavra do anjo do Senhor para Gideão. E a partir daí, Deus começa a tratar das emoções de Gideão. A partir daí, Deus começa a curar aquela ferida que existia na alma de Gideão. Tá? Segunda palavra que o anjo do Senhor dá a Gideão: homem valente. Em algumas versões você tem varão valoroso. Eu quero te dizer que você tem valor. É assim que Deus vê você, meu irmão, minha irmã. Você, sem dúvida, é muito importante para Deus. Porque se não fosse assim, Deus não teria sacrificado o seu único filho para que você e eu voltássemos a ter comunhão com Ele. Então, você é um homem valente, uma mulher valente. Deus é com você. Você tem valor para Deus. É a segunda palavra que o anjo do Senhor dirige a Gideão. A terceira palavra é: vai nessa tua força. Está no versículo 14. Vai nessa tua força. Assim falou o anjo do Senhor a Gideão, depois de vê-lo malhar trigo no lagar, de escutar as suas reclamações. O que não faltava a Gideão era energia. O que estava acontecendo é que Gideão estava aplicando a sua energia de forma errada. O texto vai falar que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar era tipo uma cisterna, uma bacia de pedra, onde colocava-se a uva e as pessoas pisavam na uva para fazer o suco de uva. Lugar de malhar trigo era no campo.
era um local mais espaçoso, porque à medida que o trigo era malhado, né, que os agricultores jogavam para cima, o vento batia e tirava a palha, tirava a impureza. Pode ser que você tenha muito potencial, tenha um poder muito grande para fazer as coisas, mas pode ser que você esteja fazendo a coisa certa de maneira errada, a coisa certa no lugar errado. Vai nessa tua força. Você tem força, você é valoroso, Deus é contigo. E a quarta palavra que o anjo do Senhor vai usar para curar Gideão do seu sentimento de inferioridade é um reforço da primeira palavra que ele deu para Gideão: estou contigo. Estou contigo. Deus o ajudará, basta que você queira. O Senhor não se propõe a ser teu parceiro. O Senhor não se propõe a te ajudar se você não quiser. Quando Moisés morre, que Josué está sentado, triste, Deus fala: esforça-te e tem bom ânimo. Meu querido, minha querida, ninguém poderá fazer algo por você se você mesmo não fizer, se você mesmo não tomar atitude. O Senhor está contigo. O Senhor quer te ajudar. O Senhor quer fazer você vencer. O Senhor quer fazer você transpor os muros de dificuldade, mas você tem que querer também, porque se você não quiser, ninguém vai poder te ajudar. Eu quero caminhar para a conclusão do nosso estudo nesta ocasião, dizendo o seguinte: cada uma dessas palavras que o anjo do Senhor disse a Gideão, elas foram cuidadosamente escolhidas pelo anjo do Senhor e elas foram pronunciadas com amor para curar Gideão do seu sentimento de inferioridade. Eu quero compartilhar contigo neste final uma história que você deve conhecer, mas mesmo assim eu vou contar essa história. Mas antes, eu quero passar para você alguns dados. Eu quero te dizer que a história de Gideão começa no capítulo 6 do livro de Juízes e vai até o capítulo 8. E quando Gideão ele convoca os judeus para que estes possam guerrear contra os medianitas, ele começa com 32 mil soldados. De 32, ele tem uma desistência de 22 mil, ele fica então com 10 mil soldados. Mas 10 mil ainda era muito. E após o teste final, 9.700 soldados são reprovados e Gideão fica com 300 soldados somente. Diz o contexto deste texto aí, diz que Gideão ele se aproxima do acampamento dos inimigos e ele observa que os inimigos são como se fossem gafanhotos. Isto quer dizer o seguinte, que os inimigos eram numerosos, comparando com o número de soldados que Gideão tinha para lutar contra este povo. Dizem que certa feita um fazendeiro, numa de suas caçadas, encontrou um ninho de águias. Dentro deste ninho havia um filhote de águia. Ele o pegou, o levou para casa e passou a criar este filhote no galinheiro com as outras aves. A ave cresceu no meio das galinhas, acreditando ser uma delas. Já grande, ciscava pelo terreiro e dormia empoleirado como todas as outras.
ela possuía asas fortes que poderiam transportá-la para bem longe dali, para as alturas e para a liberdade. Na hora que ela quisesse, ela poderia fazer isso, porque era uma águia. Mas aquele homem, aquele fazendeiro, nem se preocupava em prendê-la, para que permanecesse no quintal, comendo ração e caçando minhocas com as outras galinhas. Esse fazendeiro não se preocupava em prender esta águia, porque ela se contentava em ciscar no quintal e comer minhoca com as outras galinhas. Sabe por quê? A ave não sabia do que era capaz. E por que não sabia do que era capaz? Ela desconhecia o fato de que ela era águia. Julgava-se tão galinha quanto as outras companheiras do puleiro. É por isso que só conseguia ter visão de galinha. Você que me vê neste momento e que me ouve, que visão você tem de você mesmo? Qual é a tua visão de você mesmo? Você é galinha ou você é águia? Você foi chamado para fazer a diferença. Você é alguém muito especial. Quando Deus pensou em te criar, antes Ele criou todo um cenário que pudesse ser adequado para você habitar neste cenário. Diz a Bíblia que Deus foi falando, haja luz, haja isso, haja aquilo, mas quando chegou no momento de trazer você à existência, Deus falou, façamos o homem. E a expressão de Deus foi o seguinte, viu Deus que era muito bom. Deus viu que a criação máxima dele, que é você, não era uma coisa boa, você era bom demais. Meu desejo é que você vença este sentimento de inferioridade. Eu desejo que você deixe o Espírito de Deus trabalhar nestas feridas que você tem, trabalhar nos traumas, nas frustrações, trabalhar nesta debilidade emocional que você tem. Se você deixar Ele fazer isso, Ele vai te curar e você vai ser não simplesmente um vencedor, mas você será mais do que um vencedor. Que Deus te abençoe e vamos encerrar este momento orando. Senhor, te agradecemos por este momento. Muito obrigado, Senhor. E te pedimos para que teu Espírito nos cure, Senhor, de todos os traumas, de todas as decepções, de todos os maus pensamentos, que o teu Espírito tire, Senhor, do nosso coração e do nosso pensamento, todo sentimento, todo pensamento que seja nocivo ao nosso relacionamento com o Senhor, com o nosso próximo e com nós mesmos, ó Deus. Senhor, faça de nós pessoas que tenham visão de águias, pessoas que vejam muito além daquilo que os nossos olhos possam alcançar, Senhor. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você é um milagre de Deus e o meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja contigo. Nesta ocasião, esteja você onde estiver e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.
entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal, e esse amor é que me ajuda a seguir. Caminhos de petição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano.